Hoje nós vamos conversar e tentar descobrir o que é a ciência, se as ciências modernas são ciências e principalmente sobre a área de atuação de cada um, que no meu caso é linguística, no caso do Davi é direito e no caso do Matheus é economia. Apresentem-se aí, porque provavelmente vai ter pessoas novas que não viram o último podcast que vão ver esse agora. Meu nome é Davi Rocha, eu sou estudante de Direito, membro do Clube Metajurídico e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E eu vou tratar aqui um pouco da perspectiva da ciência relacionada ao direito, a ciência do direito, a possível ciência do direito e como ela se desenvolveu nos dias de hoje, se há de fato uma ciência, se existem princípios científicos voltados para o direito. Meu nome é Matheus Vieira, eu faço economia na FGV-ESP e hoje eu vou tratar da ciência econômica, como ela começou e a virada que houve com Adam Smith e outros, e o que ela é hoje, se ela ainda é ciência, e as confusões que há entre ciência econômica e sociologia e política. Meu nome é Pablo Cánovas, sou o host desse programa, criador do Filótimo, estudo letras na UFMS e pesquisador em linguística. Pretendo tratar principalmente sobre o que é ciência sob uma perspectiva atomista. Pretendo, seguindo alguns grandes filósofos, tratar sobre o problema da ciência moderna e principalmente, ao final, se a linguística é ciência. Bem, acho que poderíamos começar, né? Para vocês, o que poderia se considerar ciência? Ou melhor, uma pergunta melhor. O que se acha que é ciência no meio acadêmico hoje em dia? O que você acha que as pessoas veem na ciência? Tipo, o que há de grande na ciência? Seria uma coisa mais exata, então teria bastante pesquisa empírica e o que eles chamam de formalização, né, que na verdade quer dizer matematização em muitíssimas ciências. Sim, concordo. Me parece, de fato, que a ciência hoje em dia ela é como que um método, um metamétodo, o que não deixa de ser errado. O problema é que esse metamétodo, essa ciência, como ente abstrato que controla todos os conhecimentos, reduziu-se de fato à formalização, a uma matemática do conhecimento. Tanto que em qualquer ciência que você for ver, você vai ver os debates sobre formalização dos dados do conhecimento. Você vai ver, sei lá, debates sobre pode fazer pesquisa quantitativa e qualitativa. Se pode fazer pesquisa qualitativa, como que nós lidamos com dados qualitativos? Então, é uma série de dúvidas, principalmente de natureza matemática. Mesmo que não trate da quantidade de forma específica, a matemática ela trata muito mais da relação das formas e não só da quantidade, né? Então, nesse sentido, nós poderíamos falar que, de fato, a ciência ela é matematizante hoje em dia. Ela procura a criação daquelas hard sciences, uma ciência dura, né? Eu diria que sim, até mesmo a filosofia contemporânea tem um movimento para uma linguagem mais sintética, né? Exato, Com exato. aquela língua formal deles. Sim, sim, sim. Me parece, sim, que todas as ciências estão indo para esse caminho da formalização, né? Que nem no meu campo, a linguística que começa com Saussure, que é um claro continental, é um pai do continentalismo, né? Depois de Chomsky vira pura formal, uma ciência puramente formal, uma ciência matemática. E mesmo os que se dizem anti-chomskianos, tipo os funcionalistas, são igualmente formalizantes. Eles podem ser antiformalistas, mas são formalizantes. No direito, eu diria que quando Hans Kelsen, né, que praticamente fundou uma ciência jurídica, ele foi muito formalista, né? Tanto é que ele criou uma teoria normativista puro norma. O direito se reduz à norma positiva, assim, a ciência do direito. Não o seu fundamento, mas a ciência do direito
seria as relações entre as normas. A norma, dado da realidade, a norma pura e empírica, vira o centro da ciência do direito. Ignora-se outros aspectos, ou reduz os outros aspectos grandemente. É a tentativa de formalizar também o direito. E agora, o que vocês Isso, acham dessa perspectiva formalizante da ciência? Olha, eu vou falar a experiência com a economia. Eu acho que teve muito. Eles tiveram um trabalho meio revisionista, né? De tentar formalizar as coisas que antes não eram formais. Só que isso levou a diminuir o escopo da teoria em alguns aspectos. E ao longo dos anos, vários economistas tiveram que escrever em prosa sobre erros que você não pode explicar com matemática, porque eles precisam ser incorporados dentro dos pressupostos do modelo, tipo, dentro dos axiomas internos. E é esse o problema, né, da formalização, porque você não consegue questionar os axiomas internos do sistema. eu vejo que o direito, essa formalização, contribuiu para certo aumento na técnica, assim, no entendimento do fenômeno empírico do direito na sociedade. Porém, prejudicou os fundamentos do direito, a procura do valor do direito, o valor axiológico, o valor moral do direito. Tanto é que existem muitas teorias hoje em dia que reduzem o direito a mero fenômeno político, criminal, sem relação com a moralidade ou com fundamentos valorativos do ser humano, né? Ou valores supra-sumos, né? Valores transcendentais. O direito se reduziu a mero fato empírico em muitas ciências. E eles tentam entender fenômenos normativos através de fatos meramente brutos, empíricos da realidade, né? Que é a influência da psicologia, do psicologismo no direito, da neurociência no direito, que é uma influência errada, né? Onde eles tentam determinar fenômenos valorativos e normativos através de meras descrições empíricas, né, de leis invariáveis. Então tem essa dicotomia. Apesar de ter aumentado certa técnica, perdeu-se fundamentos do direito, o entendimento do direito no seu sentido profundo. Concordo. O que vocês achariam, então, que seria a verdadeira definição de ciência? Ah, tem aquela de que é uma ordem de conhecimentos certos, né? E que tem em vista a contemplação de uma coisa segundo um aspecto, que seria o objeto formal. Me parece que a ciência, ela é um hábito que trata de coisas sob certo aspecto, ou seja, objetos materiais sobre um sujeito formal, um objeto formal, visando o conhecimento de suas causas. Então não é ciência o mero conhecimento de algo, porque o conhecimento de algo pode não visar as suas causas. Porém, quando esse conhecimento se dá por meio de uma lente universal, que chamamos de sujeito universal, e procura nele as suas causas, aí sim temos ciência. E principalmente quando se torna hábito. Ou seja, quando por repetição de um ato, a potência para esse ato deixa de ser mera potência. Se torna um meio termo entre potência e ato, que é isso que é o hábito. O hábito é o termo médio entre potência e ato. É como que uma disposição maior para o ato. Não é só a mera potência, não é só a indiferença para o ato. Então, acredito que isso é ciência. E, sob essa perspectiva, se formos ver para ciências modernas, se passarmos a contemplar as ciências modernas, será que achamos essa definição nas ciências modernas? Muito recentemente, quando eu conheci o trabalho de Saussure, o pai da linguística, me pareceu que sim. Me pareceu por um momento que sim, porque ele fala, inclusive explicitamente, no seu curso de linguística geral, sobre objeto formal e objeto material.
fala, inclusive, sobre a que serve a linguística. Mas ele, contudo, o objeto formal que ele dá à linguística, que é o, a diferenciação entre as dicotomias na língua, porque a língua para ele seria algo heteróclito, formado de contrariedades. Então a ciência, o objeto formal dessa ciência da linguística, seria separar as contrariedades. Separar esse objeto heteróclito em dicotomias. Então, signo, significado, sintagma, paradigma, etc. Só que o que tem de universal nisso? Parece muito, pelo contrário, algo particular. Não parece ter nada de universal aí. Aí vem um monte de outros linguistas falando, não, veja bem, então o objeto formal da linguística é estudar a fala. Mas a própria fala não é uma produção individual de cada falante? Então, novamente, não é nada de universal. Então, me parece que a cada vez mais os cientistas estão se afastando dessa visão, que, primeiro, se afastam do universal, do sujeito formal. Se afastam depois de procurar as causas. Né? Se a ciência virou mera formalização, procura somente a forma e não mais as causas. E quando se procura as causas, é somente a causa eficiente. Então, me parece que se esse conceito de ciência é verdadeiro, não há mais ciência. O que vocês acham disso? Eu Eu sou de concordo. acordo. Também concordo. Por quê? Na minha área do direito, eu percebo que tem se ignorado muito, em muitas, na parte prática da ciência jurídica, a questão do fundamento do direito, da lei, por exemplo, no que no tomismo era lei natural, ou uma lei universal, ou a lei no sentido geral, vira só o fenômeno social do direito. Né? O direito em cada sociedade, as manifestações do direito, a resolução de conflitos empíricos e contingentes se tornou o centro do direito, da ciência do direito em muitos aspectos. Eu não diria que todos os cientistas jurídicos veem assim, mas o que predomina no direito hoje é a busca de apenas da coexistência pacífica da sociedade, é um relativismo em muitos aspectos. Porém, é claro que existe ainda a busca por certos valores universais no direito, certa universalidade no direito. Mas na prática jurídica mesmo, a busca é pela lei social, pela resolução dos conflitos sociais e empíricos que predominam na sociedade. Então, eu acho que o direito tem cada vez mais perdido o sentido originário de ciência. Ele não tem o sentido universal, mas ele se guia por motivações particulares, que variam de sociedade para sociedade e de caso para caso. Matheus? Na economia hoje em dia, onde eu vejo o esquecimento da ciência é que, diferentemente do aspecto que você mencionou, de só ver a causa eficiente, na economia parece que só se vê a causa formal dos das interações sociais de troca de valor, né? Então tem um estudo meio mecanicista do negócio. E raramente se discute o que que é valor, por que se troca, por que se faz economia. Esse tipo de questão é, em largo passo, ignorado. E eu acho que isso é por conta de uma tentativa de tentar fazer uma ciência fora da filosofia, né? Que é uma coisa que veio meio com os positivistas, né? Se eu não me engano, Sim. de querer fazer uma ciência pura, positiva. Eles próprios falam isso, na verdade. Sim. Isso é bem explícito na economia e nas outras ciências sociais aplicadas. De querer fazer uma ciência positiva que não dependa. Inclusive, eu quero pegar uma parte no final só pra falar disso. É. Não, eles tentam fazer uma economia que não dependa de pressupostos filosóficos. Só que uma coisa que não depende de pressuposto filosófico não é conhecimento algum, é só idiotice, loucura. Então eles não estão fazendo nada. E é realmente isso que eles. E é realmente isso que se confirma. E eles ficam em debates longos sobre valor, sobre. Eles entram até em ética, porque dentro da economia em si eles não veem o que está acontecendo, que não é conhecimento.
em grande O direito padece do mesmo problema também. A falta de filosofia, tentar resolver as coisas por mera lógica, uma lógica meramente empírica, sem fundamentos filosóficos. Na verdade, a negação da metafísica é vista como algo bom, né, no direito. É um elogio que eles fazem ao direitismo, né? Quando se nega a metafísica, a pessoa é aplaudida na academia. É assim em toda a ciência hoje em dia. Assim. Pois é. Nome. Uma coisa importante que eu acredito que seja bom para compreender o que é essa definição de ciência que eu dei, ou seja, a visão por meio de um sujeito formal, ou seja, por meio de um aspecto universal, de indivíduos singulares procurando suas causas, eu acredito que pode ser muito melhor exemplificado se procurarmos na história o que foi essa ciência. Porque estamos falando aqui que essa ciência não existe mais hoje em dia, pelo que nos parece, ou ao menos em nossas áreas de atuação. Porém, parece impossível dizer que nunca houve ciência, não é? Entanto, eu pretendo aqui então fazer como que um trajeto natural do pensamento humano para que possamos então chegar no abismo moderno, né? Bem, tínhamos os gregos. O primeiro filósofo, ou melhor, o primeiro dito filósofo, Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro filósofo por quê? Porque ele foi o primeiro que começou a indagar sobre o princípio das coisas. Aqui temos já a procura das causas, como eu já demonstrei. Só que eles faziam isso sem ordem. Eles procuravam de fato as causas, mas sem muita ideia de como fazer. E uma parte muito importante da ciência, e que pode ter sido extrapolada pela ciência moderna, é que para se ter ciência precisa saber como se faz ela, não é? E por isso esses primeiros filósofos não são considerados cientistas, ou seja, filósofos em sentido forte. Eles são filósofos no mesmo sentido que o europeu pode ser considerado ouro, né? Sendo assim, a filosofia continuou, cresceu pelos jônios, né? Chegou nos eleáticos, Parmênides, Heráclito, e chegou nos sofistas. Nos sofistas, onde estava crescendo a filosofia, foi ameaçado como que de morte prematura. A filosofia que estava a nascer foi ameaçada de morte. Os sofistas, o que eles faziam? Eles destruíam o saber procurando apenas os aplausos de uma plateia. Eles discutiam na República Grega, procurando a sua aprovação, procurando algum propósito particular, ou no mínimo algum propósito comum a seus amigos, enfim. E era isso que a seu saber servia. Então, o saber estava ordenado a fins particulares. Aquela busca pelas causas que tinha nascido com Tales de Mileto morreu, certo? E é aí que nasce Sócrates, sendo o primeiro grande defensor da filosofia e o primeiro grande passo à criação de uma ciência. Sócrates, ao se colocar contra os sofistas, ele então se coloca a favor de duas coisas: a procura do universal, e que meio que nessa procura do universal ele tenha chegado a exageros, como a ideia universal, ou uno, né, que existe de forma extramental e em sentido próprio, né, tem uma existência própria extramental. E também na procura das causas. Você verá que a maiêutica socrática é a procura das causas do discurso sofístico. O que Sócrates está procurando é que, mesmo no discurso sofístico, mesmo naquela erística que eles diziam não procurar nenhum saber verdadeiro, como Gorgias,
mesmo naquele nada, se encontra premissas. E a partir dessas premissas, ele vai reduzir elas ao absurdo. Né? É a ironia socrática. É a redução das premissas erísticas ao absurdo. É como que os primeiros o engatinhar da lógica. Né? É um vislumbre da dialética. Certo? Dessa forma, a partir de Sócrates nasce Platão. E Platão parece ser como que um cientista a esmo. Ele não procurava ter muita ordem no que ele falava e disse muitas verdades, mas porque não procurava ordem também disse muitas inverdades. Então, se ele errou foi como que... Se ele errou foi por acidente, mas se ele acertou também foi por acidente. Entendeu? E dele surge Aristóteles. E Aristóteles é finalmente quem funda a ciência ou filosofia. E diga-se aqui já, de passagem, que filosofia é exatamente a mesma coisa que ciência. Porque qual é a definição de ciência que demos aqui? A procura das causas por meio de um objeto universal que chamamos de sujeito formal para que se chegue nos individuais, nos objetos materiais. E é exatamente isso que é a filosofia. Né? Mas vamos chegar lá principalmente na distinção entre ciência universal e ciência particular. Bem, o que Aristóteles faz? Aristóteles cria a lógica. Ele, no seu órgão, nos livros do órgão, ele estabelece, antes de mais nada, a retórica, depois os tópicos ou dialética, e por fim, as categorias, o da interpretação e os analíticos. Que é exatamente, são tratados da lógica, são partes da lógica. E o que é a lógica? É a ordenação do pensamento. E é justamente aqui que é o porquê que Aristóteles é o primeiro cientista ou o primeiro filósofo em sentido forte. Né? Como já dissemos, os antigos filósofos anteriores a Aristóteles, estão como que o europeu para o ouro, né? Em graus. Então temos lá os sofistas em graus menoríssimos, em graus ínfimos, depois os pré-socráticos e finalmente Sócrates e Platão, para enfim chegar no próprio ouro que é Aristóteles. E por que Aristóteles é o ouro? Porque ele cria a lógica, ele ordena o seu pensamento, ele ordena o universal. Porque sem ordenação, o universal não é universal, é só um mero conjunto. Né? Se eu só juntar um monte de casos, eu não tenho universal, eu tenho só uma média. Né? Eu ia falar, tem questões metodológicas também, né? Que fazem Aristóteles se destacar como ordenador. Exato, é justamente... Em vez de dividir a opinião dele em diálogos, em que tem vários personagens com opiniões distintas, ele só fala o que ele pensa. Exato. O propósito dele é realmente dizer a verdade, não tentar fazer a pessoa chegar por si numa verdade ou expor uma verdade. O ponto moral. de Aristóteles não é que a pessoa faça o seu caminho até a verdade. Isso é importante, e é isso que ele faz na poética, na retórica e nos tópicos, ou dialética. Porém, o fim disso tudo não é um fim em si mesmo. É a fim que se chegue na lógica e na metafísica. Então, é necessário que se perpasse por esse caminho pedagógico? Mas é por causa de nossa imperfeição. É porque nós não conseguimos tão perfeitamente chegar às verdades de modo imediato. Então nós precisamos desse caminho. E por isso que Aristóteles é tão objetivo em tudo que ele fala. Ele é obscuro, sim, ainda perto de um Santo Tomás. Mas ele é claríssimo perto de um Platão ou algum pré-socrático. Né? Bem... Outro motivo pelo qual Aristóteles é o primeiro cientista é que ele estabelece o sujeito formal da metafísica. Ou seja, a ciência doente, ou filosofia primeira, como ele chama. Né? Que metafísica é o nome posterior. Aristóteles a chamava de filosofia primeira ou ontologia. E por que Porque essa criação, ou melhor, a descoberta do sujeito formal da metafísica é necessário à ciência.
porque é ela a ciência universal. Ela é como que um grande guarda-chuva sobre o qual está todas as outras ciências. E sem esse guarda-chuva, as outras ciências são como que açúcar na chuva, né? Eles se deterioram. Elas deixam de ter sua razão. E poderiam dizer, mas a metafísica já existia mesmo em Tales de Mileto, mesmo em Parmênides, mesmo em Platão. Certo, mas não tinham ainda descoberto seu sujeito formal. E sem o sujeito formal, sem aquela perspectiva universal sobre o que se olha a tais fatos, não há ciência, né? E lembremos-nos que o sujeito formal, ou seja, é uma das causas, e a saber, a causa formal. Então é necessário que se tenha ela explicitamente para que haja ciência. Do contrário, é somente uma ciência em potência, como o europeu está para o ouro, né? Ou como o padre Álvaro Calderon fala, é um abortivo de ciência, né? Bem, a partir de Aristóteles, a ciência decaiu, né? Você tem ali, claro, os estoicos avançaram muito na lógica, neoplatônicos tiveram certas evoluções na metafísica, os cristãos claramente evoluíram em inúmeras coisas a filosofia, mas por exemplo, o neoplatonismo cristão, o neoplatonismo pagão, o estoicismo e todas as escolas filosóficas não são completamente verdadeiras. Elas têm pontos verdadeiros, mas, como sabemos, as partes não se predicam do todo. Eu não posso falar que o homem é sua mão, assim como eu não posso falar que a lógica estoica é o estoicismo, né? Seria um absurdo. Bem, a filosofia só vai renascer de modo perfeito, ou melhor, de modo quase perfeito, com São João Damasceno. São João Damasceno, em um livro chamado o Fundamento da Sabedoria, né? Ou melhor, Fonte da Sabedoria, ele reencontra o que é a ciência. Ele, nos seus primeiros capítulos, fala da lógica, depois passa para a metafísica, para depois chegar num livro que é o da fé ortodoxa, ou seja, ele encontra, por meio da filosofia, a teologia. E aí que está o modelo da ciência. Temos ali a mais alta ciência, a que estuda o ser mais excelente, que é a teologia, que é da própria revelação divina por meio dos dados da fé. Abaixo dela, há a metafísica, que estuda o ser enquanto ser, o ente enquanto ente. Abaixo dela, a física, matemática e lógica, né? E após São João Damasceno, inicia-se a escolástica. E claro, a escolástica vai ter como ápice Santo Tomás de Aquino, que finalmente crava no pensamento humano a ciência em seu sentido pleno. E a partir da morte de São Tomás, a ciência começa a morrer. Assim como a partir da morte de Aristóteles, a ciência começa a decair novamente. O que ocorre a partir de São Tomás é o surgimento do voluntarismo, do nominalismo, do intuicionismo, do univocismo e uma série de outras doutrinas que vão cada vez mais corroendo a ciência e destruindo algumas de suas partes, como o nominalismo que destrói a metafísica, o univocismo que destrói a lógica, como se verá mais pra frente no caso de Frege. E, bem, chegamos na Renascença. A Renascença é como que a procura por causa do esquecimento. Esqueceram-se Santo Tomás. Aí eles vão procurar os antigos neoplatônicos ou os pré-socráticos para fundamentar uma nova ciência. A partir da Renascença começa o Iluminismo, não é de se surpreender, e aí temos Descartes, temos Newton, e ambos, e Renascença e Iluminismo, estão em profundo caso de amor. Galileu, por exemplo, falava que a estrutura da realidade é por meio da geometria. A estrutura da realidade é geométrica, né? Que a realidade é escrita por números por meio de Deus, né? Bem, o problema disso é, claro,
a existência de universais extramentais, como no caso do platonismo ou do pitagorismo de Jâmblico, né? E Galileu, criando essa exacerbação da estrutura matemática da realidade, ele começa aquele formalismo que falamos agora há pouco. Quando ele fala que a estrutura da realidade é matemática ou geométrica, se pensa que a estrutura da lógica é também matemática, a metafísica é também matemática, a física é matemática, e isso nos leva a Descartes e a Newton. No seu Filosofia Naturalis, faz a dedução geométrica dos princípios da física. Não que ele erre, mas que é uma exacerbação filosófica desses princípios galileicos, né? E Descartes, na sua procura pelos princípios da razão, ele divide a razão inadequada ou a experiência indistinta, em que, para Descartes, a experiência da realidade é como que um fluxo confuso de coisas, um fluxo confuso de dados. E para que nós descubramos as essências, as verdades, nós tenhamos que decompor essas coisas, como que em sua geometria analítica, né? Pela decomposição dessa realidade, desse espaço, que nós descobrimos os fundamentos, que no caso Descartes decompõe no eu, até chegar ao eu. E bem, dá pra ver tudo nisso, aquela exacerbação da estrutura galileica matemática, né? Da estrutura matemática que Galileu propusera. A partir disso, vamos séculos e séculos de filosofia, chega-se a Hegel e a sua noção de que existe na realidade, pronto na realidade, conceitos, como se o trabalho do intelecto fosse somente escolher que conceitos ele quer, sem nenhuma parte ativa do intelecto. E, finalmente, o lógico positivismo, que Wittgenstein, em seu Tratactus, fala: o mundo é tudo que é o caso. Ou seja, o mundo é tudo aquilo que pode ser posto em um juízo logicamente verificável. Um juízo que pode ter funções de verdade, funções lógicas. E chegamos, finalmente, por meio do positivismo, nesse abismo moderno que chamamos de ciência formalizada, né? E, bem, é isso que é a ciência moderna. Vocês têm a falar algo? Biclis. O Biclis. Pire. O Davi tá aí? Ele não falou nada. Eu tô aqui. Ah, tá. Quer falar algo, Matheus? Não. O podcast acabou então, até mais. O Pablo realmente definiu agora tudo que é... A gente pode falar das diferentes áreas e sua história. Vou dar um panorama histórico assim, geral do direito. A partir de Santo Tomás, que foi o principal autor do justnaturalismo, da teoria do direito natural, que até hoje, depois de um milênio, praticamente, tem grande influência na academia da filosofia do direito. Santo Tomás, ele via o direito, o fundamento do direito, em algo universal. Na verdade, ele via o fundamento do direito em Deus, primeiramente. E a lei de Deus, que era posta na nossa razão, a lei de Deus está em toda a criação, inclusive na nossa razão. Essa lei posta na nossa razão era possível de ser vista ou ser entendida imperfeitamente por nós, por meio da síndese, né? Que é uma autorreflexão, uma autocognição da lei de Deus em nós, né? Que é a lei natural, seria a lei natural. Essa lei natural, como nós somos imperfeitos, nós não conseguimos entender a lei de Deus em sua universalidade, em sua completude. Entendemos a lei natural em diversas manifestações, como se fossem várias leis. Mas, para Santo Tomás, a lei era algo universal, algo eterno e imutável, a lei natural.
E a lei positiva, como se chama hoje em dia, seria apenas uma arquitetação, né, uma elaboração da lei natural de uma forma prática. É como se o legislador arquitetasse aquilo que era universal, um princípio universal. Pois bem, depois de Santo Tomás, vieram outras escolas justnaturalistas que tentaram fundamentar ou dar continuidade para o que Santo Tomás defendia. Mas, com o passar do tempo, algumas escolas queriam racionalizar o direito. Elas não queriam mais fundamentar propriamente em Deus, mas na razão ou em outros conceitos fundamentais. E começou-se a voltar os olhos para o ser humano. Isso começou principalmente no renascentismo, com o antropocentrismo. O direito se fundamentava agora na razão humana. Ainda existiam aqueles que buscavam a Deus, mas pouco a pouco Deus, ao longo da história do direito, foi perdendo seu protagonismo, né, em prol de conceitos meramente humanos, como razão prática, liberdade, etc. Com o passar do tempo, o que se tornou foco no direito, principalmente com a criação do absolutismo do Estado, era o método do Estado, o método do direito. Fundamentar o direito de acordo com o método, de acordo com a ciência, o conhecimento do direito. Daí surgiram várias escolas, como a escola histórica do direito, que tentava interpretar o direito, ouvir o direito como algo histórico. O entendimento do direito era algo holístico na história, né? A história fazia com que o direito evoluísse, né, e chegasse o panorama atual. É um entendimento histórico do direito. Tinha também outras escolas que viam o direito pelo seu interesse, no interesse na sociedade, ou pela vontade, etc. A vontade do legislador, ou então que a lei tinha um sentido próprio, etc. Então tentavam se fundamentar o direito em aspectos meramente secundários e empíricos. Então aquele fundamento de Santo Tomás em Deus, em algo universal, ou então depois em algo racional, em princípios racionais, foi se perdendo em prol de algo empírico, algo mais contingente. Até que, com Hans Kelsen, dando aqui várias brechas no tempo e uma história mais resumida do direito, com Hans Kelsen, ele criou o justpositivismo, ele tentou fundamentar o direito na razão prática, mas o foco do direito para ele era a norma, o estudo da norma. O fundamento do direito não era tão relevante como era antigamente. Para ele, os olhos das pessoas deviam se voltar não para a moral ou para outras ciências ou para a ética, mas sim para a norma, para a lógica da norma, para o sistema lógico da norma. E aí veio a formalização do direito, a sistematização do direito com a teoria normativista. O direito é a norma, o direito se reduz à norma. É a relação entre as normas que é a relação jurídica, né? Então tudo se voltou para a norma. Eu acredito que essa é a visão mais extrema, né, da ciência moderna do direito. O positivismo mais puro jurídico foi o de Hans Kelsen, o mais extremo. Com o passar do tempo, obviamente isso não conseguiu se manter, apesar de certos sucessos metodológicos ou sistemáticos, não conseguiu se manter porque é um absurdo, é um exagero, né? Hans Kelsen foi um tanto exagerado no seu conceito, como a gente sabe, até para os próprios dispositivistas. E a partir daí surgiram os outros dispositivistas mais moderados, como o Hart, ou o Joseph Haas. O Hart, inclusive, defendia uma certa relação da moral com o direito. O Haas já era um pouco mais extremista, acreditava que o direito e a moral, apesar de dialogarem, não são separados e não se juntam. Como eu expliquei até em outro podcast, através da tese da diferença prática. Mas o que eu acho que pode resumir o direito na ciência moderna é realmente esse justpositivismo, né? A ciência moderna do direito resultou no justpositivismo, que apesar de ter alcançado certos efeitos positivos, né, na questão do método, da técnica, perdeu muitos fundamentos do direito. Hoje em dia,
o que a gente tem é muitos justnaturalistas tentando voltar, né, aos princípios, né? Como o John Finnis, ele tenta fundamentar assim, Santo Tomás, o Germain Guizes, que ele também é tomista. Existem, assim, alguns tomistas na seara da filosofia do direito. A nossa Constituição também sofre influências justnaturalistas. Ainda existe um justnaturalismo tomista assim, meio dissolvido, né? Mas na praxis jurídica, o sistema jurídico de Santo Tomás, a fundamentação do direito em Deus, Deus como centro do direito, não existe mais. Isso realmente foi perdido, completamente perdido. Por mais que exista um ou outro que tenta fundamentar o direito em Deus ou em princípios naturais, isso realmente se perdeu no direito. E eu acho que em todas as ciências isso ocorreu, né? Hoje o direito sofre influência de várias ciências empíricas, né, como sociologia, neurociência, tentando determinar a norma, o dever ser, por fatos empíricos ou entender o direito de uma forma meramente empírica, e ignora Deus, ignora a metafísica, ignora a filosofia, que foi tão importante para Santo Tomás na conceituação universal do direito. O que eu posso dizer é que o direito perdeu muito, né, com o tempo, perdeu a metafísica, perdeu a filosofia e perdeu o fundamento em Deus. E a única coisa que eu poderia dizer que ganhou, entre aspas, é a técnica. Apenas a técnica e alguns efeitos práticos. Eu queria falar algo sobre direito, que não tem exatamente a ver sobre o direito em específico, mas nas origens da degeneração do direito. Que, acredito eu, está em Escoto. Duns Scoto, não que ele seja um mau filósofo, como pregam alguns por aí, ou que ele seja como que um enviado por Satanás e algo assim. Não, cara, não é isso que acontece. A gente tem que lembrar que Scoto é um beato, né? Mas ocorre que ele começou um problema. Ele tinha seus motivos, porque ele, como muito obediente, ele viu a condenação de Santo Tomás por um bispo francês que eu não me lembro agora. E ele, em sua obediência, devemos nos lembrar também que foi Escoto um dos únicos que se manteve firme a Bonifácio VIII, no meio de uma das enormes crises da igreja, que foi justamente no destronamento de Cristo, né? Bonifácio VIII foi preso por um rei secular, justamente porque esse rei não queria obedecer o papado. E Escoto foi um dos únicos que se colocou de pé contra o poder secular e a favor do reino de Cristo. E então, Escoto, por sua obediência, obedeceu também à condenação de Santo Tomás. Que, claro, não é uma condenação de magistério infalível, nem ordinário, nem nada. E isso fez ele procurar outras proposições em filósofos cristãos mais antigos, como São Boaventura, Boécio, Pseudo Dionísio Areopagita. Claro que Santo Tomás também bebe muito deles, mas Escoto quis ver neles por lentes contrapostas à de Santo Tomás, né? Como que as lentes hermenêuticas de Escoto estavam sendo contrapostas às de Santo Tomás, né? E isso fez ele criar o voluntarismo. O voluntarismo é a doutrina de que, dentre as faculdades humanas, a que tem mais ato, ou seja, a que é mais excelente, é a vontade. Isso não quer dizer, como alguns falam, tem gente por aí que fala, que o voluntarismo quer dizer que que é necessário querer para conhecer. Não é esse o caso, né? Não, o voluntarismo não é que querer é ontologicamente necessário para conhecer, ou epistemologicamente necessário. Mas quer dizer somente que o querer tem mais ato que o conhecer. Ao menos para Escoto é isso. Nisso, o Escoto criou a ideia da vontade diacrônica,
né? E essa vontade diacrônica entende o seguinte, ou melhor, vou contrapô-la à vontade sincrônica de Santo Tomás. Para Santo Tomás, um ato da vontade se divide em dois aspectos. O ato do querer e o ato de continuar querendo. Ele dá termos específicos para isso, né, que é vontade antecedente e consequente, mas ficamos nesses termos mais simples. Ou seja, o ato do querer e o ato de continuar querendo. Uma vez querido algo, eu não posso mudar que eu já o queri. Uma vez que eu quero um copo d'água, eu não posso mudar que eu já o quis, já o queri, meu Deus, que eu já o quis em algum momento, certo? Mas eu posso mudar o fato de eu continuar querendo, né? Essa vontade consequente. Para escuto não é esse o caso. Para escuto, uma vez que eu quero algo, eu posso mudar mesmo que eu já o tenha quisto, certo? Então essa é a vontade diacrônica. Ocorre que Occam, após escuto, pega isso aos extremos. E Occam, no seu nominalismo voluntarista, ele vai ainda mais fundo nessa sobreexacerbação da vontade. E, aos poucos, a vontade vai se tornando o fundamento da ética, e não os princípios da sindérese que a razão, veja bem, a razão que apreende. Até chegar a Soares, que era um eclético. O Soares era como que um meio termo entre tomismo e escotismo. Soares vai dizer que o fundamento da política é a vontade geral, certo? Que é um absurdo, E a partir disso, para que se chegue a Rousseau, não é tão complicado. E eu vou ler aqui um trecho da crítica da razão prática de Kant. Porque Kant de fato é um intelectualista. Sim, Kant de fato fala que os princípios da ética são dados pela razão prática. São aprendidos pela reflexão da razão prática, né? Pela reflexão transcendental da razão prática. Pela noção de que o eu se pensa. Mas de um jeito muito específico. Eu vou ler aqui essa passagem. É verdade que ela, a razão, deve conhecer de maneira determinada a causalidade, no que concerne às ações da vontade no mundo sensível. Mas ela não precisa determinar teoricamente, tendo em vista o conhecimento de sua existência suprassensível. O conhecimento que ela produz por sua própria causalidade como númenum, e ela não é obrigada, nessa medida, a lhe fornecer uma significação. Mesmo considerado teoricamente, ele, isto é, o conceito de causalidade, permanece sempre o conceito puro, dado a priori e que não pode ser aplicado ao objeto, sejam estes sensíveis ou não sensíveis, embora, neste último caso, ele não tenha significação e uso teórico e determinados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a finalidade de uma ação prática não pode ser dada no sentido teleológico. A única finalidade em sentido lato que há para uma ação é justamente a desfinalidade, ou melhor, assim deve ser, porque a virtude para Kant é a indiferença quanto ao fim. Ou seja, eu devo fazer algo independente do fim, né? É um imperativo categórico, né? É fazer algo pelo fazer. É a bondade pela bondade, né? Kant parece que ele tinha todas as boas vontades do mundo, ele tinha todas as boas intenções, mas errou completamente. Porque ao negar essa teleologia em sentido forte, ele também nega que razões tenham sentido lato, né? Que ações tenham outras justificações, como por exemplo a prudência, né? A prudência são as causas remotas da ação, enquanto a ética estuda as causas últimas da ação, né? Então, Kant desumaniza a ação, assim como ele também desumaniza o conhecimento, né? Falando que não é possível o conhecimento das essências. Mas, enfim, a partir disso, não parece impossível quando Wittgenstein, no seu Tractatus, claro que depois ele parece que vai mudar de opinião, mas
peronomútil, né? Wittgenstein, no seu Tractatus, fala que o discurso ético é somente uma baboseira metafísica. É somente um místico, como ele mesmo fala. É somente um apontar e não um falar, né? E depois o segundo Wittgenstein, em Investigações Filosóficas, ele vai falar que o discurso ético é só um entre outros discursos. Ele não tá acima de nada, não tá abaixo de nada. É só um entre outros discursos. Então, me parece que a partir da morte de São Tomás, como eu já o disse, a ciência morreu, né? Em seus aspectos práticos, em seus aspectos teológicos, em seus aspectos teóricos. Sim, tem também o utilitarismo, né? Na ética, no direito do John Stuart Mill, mas não obteve nenhum sucesso, né? Mas o utilitarismo, felizmente, ele parece ser meio perseguido, né? Mas é uma demonstração dos efeitos da morte da metafísica, né? Matheus, algo a falar da ética para depois você passar para economia? Na economia o utilitarismo não é nem um pouco rechaçado. Mas os economistas veriam que tudo que eles fazem seria inútil se eles não fossem utilitaristas. Então, a maioria acaba sendo utilitarista. Porque a economia só trata da utilidade, né, hoje em dia. E não faz juízo de valor. Então, se eles não fossem utilitaristas, eles não estariam fazendo nada de bom, né? Então, na economia, a ética acaba sendo a pior coisa que tem. Bibi. Faz aquele trajeto histórico da economia. Bom, a economia começou com Aristóteles, né, como muita coisa, tem os econômicos de Aristóteles. E por muito tempo ela continuou sendo essa mesma coisa, que era o estudo como se fosse a política doméstica, né? E começou a mudar, mais ou menos na época do Adam Smith, quando começou a questão dos fisiocratistas. E começou a se pensar na economia como uma ciência que trata do bem-estar material da sociedade. E tem até uma frase, acho que é do John Stuart Mill, é de um desses muito clássicos de economistas, que fala que a economia tem um aspecto de que ela é uma arte de trazer o maior bem-estar ao país, como se tenta trazer o maior bem-estar à casa. A partir desses caras, eles ainda consideravam a economia de um aspecto um pouco mais humano. Deles veio o que a gente chama de neoclassicismo, que seria o Marshall, Samuelson, esse tipo de cara, que eles começaram a matematizar a economia. E esse é o caminho que começou a ir para sempre. Até hoje em dia, a economia vai mais e mais se matematizando. Eles queriam fazer isso inspirados por aquilo que a gente falou no começo do podcast, de querer levar a conclusões puras, né? É uma linguagem formal da economia. Só que eles acabaram caindo num erro de que Nossa, calma. Fiquei sem ar, sem motivo nenhum. Biris. Só que eles acabaram caindo num erro de que os preceitos básicos desse sistema, eles acabaram não podendo ser questionados com base no próprio sistema. Então, quando se trata de economia matemática, a gente tem que pensar no sujeito racional, né? No homos econômicos. Só que o que acontece quando o homem não é racional? E aí, isso acabou sendo um turning point. Tem uma certa crítica nesse aspecto. Então, daí teve outra área. Aí foi para outra área. Aí seria economia comportamental. E aí começou a se pensar também o que acontece quando não é só a utilidade que a gente quer. E Explica aí, os termos, Matheus, para quem não conhece. utilidade? Tipo, utilidade, sujeito racional. Ah, tá. O sujeito racional seria um sujeito
um indivíduo hipotético, que é mais um ente matemático que uma pessoa, que ele toma a melhor decisão para maximizar a utilidade dele num dado momento. E utilidade, ninguém concorda sobre o que que é utilidade. É alguma coisa boa. É alguma coisa que o indivíduo quer. Percebam que é um mecanicismo, né? Porque não tem nenhuma ligação necessária entre a utilidade e o bem-estar na vida real. Porque a utilidade, eles dizem que pode ser qualquer coisa que faz o indivíduo feliz. Mas ao mesmo tempo não se trata de direitos na economia. Não nessa economia. E é justamente esse é o ponto em que tem outra divisão. A gente já tratou da divisão, tem a divisão sobre a racionalidade, que daria origem a uma economia que seria a economia comportamental, que estuda os pontos em que o indivíduo deixa de ser racional. Então, vícios vindo do marketing, por exemplo, que chamam de vieses comportamentais. Mas também tem o aspecto de direitos. E é aí que é a parte mais confusa da economia, que começa a misturar com ética e com política, e é um ponto em que a economia parece não ser mais ciência, em qualquer aspecto. Porque nem se sabe mais qual seria o objeto formal dela. Porque a gente tem economistas como o próprio Hayek, que começou isso. Ele viu os erros da economia positiva que estava vindo. Ele começou a tratar de uma epistemologia econômica. E aí isso é economia? Isso não é economia? Ninguém sabe dizer. É, E o Nobel dele é quase um livro de filosofia, né? exatamente. É exatamente. E aí tem. Mais recentemente teve a ascensão do Amartya Sen, né? O insight do Amartya Sen é que. Então, eu vou descrever e não vai parecer nada a ver com utilidade e economia. Mas é. Ele chama de capabilities approach, que a gente não quer maximizar a utilidade, mas a gente quer maximizar as capacidades das pessoas. E as capacidades são de os direitos de atingir funcionalidades que a pessoa deseja. Então, primeiro, como que isso não é política? Em que sentido isso não é política? Em que sentido isso não é ética? Por que Uhum. que isso seria um trabalho de economia? Porque está estudando transações, está estudando políticas econômicas no sentido lato de, tipo, macroeconomia, assim. Qual que é o sentido? E aí ainda tem outras, sem nem contar essas divisões grandes, seria, tipo, entre a capabilities approach, entre aquela filosofia da economia, que entraria Hayek, Putnam, até tem umas obras sobre isso, e a economia comportamental, ainda tem umas inconsistências dentro da própria mainline, assim. Por exemplo, a diferenciação entre micro e macro. A microeconomia trata da economia dos indivíduos, né? As transações entre indivíduos. Enquanto a macroeconomia pega as variáveis agregadas, que seria tipo a produção, um produto interno bruto, seria a inflação da moeda como um todo, e estuda isso. Essas duas partes têm conclusões que não fazem sentido uma com a outra. Eles são o que chamam de puzzles. Por que que isso acontece? Isso acontece porque não é um conhecimento ordenado, né? Lembra que a gente falou no começo que era uma série de conhecimentos certos e ordenados? Os economistas não partiram de um ponto base. A gente nem sabe qual que seria o ponto base. Eles não sabem nem o que que é valor. Não sabem nem tipo, definir direito o que que é valor. E por último, a última confusão da economia seria entre economia e estudos empíricos financeiros gerais, que veria na econometria. Então seria o estudo de causalidade em meios sociais, que hoje dizem que é estudo econômico. Mas como que isso é estudo econômico? Você está pegando um dado e você está mexendo nele estatisticamente e você está chegando na conclusão, você está tratando da conclusão de se aquilo é a variável tal é o único influenciador da outra variável. O que que isso tem de economia? Tipo, onde que entra a sociedade aí?
sabe? Esse é o problema da economia hoje em dia. Uhum. Que ninguém sabe se teve um objeto formal desde que eles abandonaram a definição tomista aristotélica de economia. E se tinha um objeto formal, hoje, hoje não tem mais, né? Sobre economia eu acho que é isso. Eu acho que é uma confusão que não se sabe direito do que a ciência trata. Ou Uhum. seja, qualquer E objeto o que, formal. que a economia mainstream pensa da economia heterodoxa? Eles chamam de heterodoxia qualquer coisa que não é matematizante, e eles acusam eles de não serem científicos e exatos o suficiente, Ah, sim. É basicamente. tipo filosofia analítica. É, é tipo filosofia analítica e filosofia continental, que nenhum deles tem seus pressupostos claros. Todos estão brigando internamente quanto à nomenclatura disso, nomenclatura daquilo, e eles se criticam sem saber o lado um do outro. Sim. Você acha que a economia heterodoxa pode trazer alguma coisa de boa pra economia mainstream? Sim, sim, tudo que era heterodoxia, depois de um tempo virou ortodoxia. Tipo, Keynes. Keynes é o exemplo principal. Ele entrou como o grande heterodoxo, ele destruiu a economia da época e gerou uma geração de economistas que eles seguiam ele religiosamente, assim. Uhum. Nas faculdades da época, poucas décadas depois da obra que o Keynes lançou, só se estudava Keynes. E aí, quando esses economistas começaram a fazer teoria econômica normal, ser mainstream, né? Aí os insights começaram a se misturar. Uhum. E então a maior parte dos insights do Keynes hoje em dia estão dentro do mainstream, apesar de ter uma escola heterodoxa que é radicalmente keynesiana. E a mesma coisa com Hayek. E o marxismo? Será que ele é uma escola econômica? Se ele traz algo Ah, pra. olha, o marxismo, eu acho que é uma escola econômica. Eu acho que é uma escola econômica, né? No sentido mais restrito do que a economia mainstream seria. Porque pelo menos ele sabe, ele tem seus fins dados, ele tem a matéria dada, né? Uhum. E aí ele fica tentando estudar, hoje em dia ele fica tentando estudar empiricamente se os pressupostos do Marx se confirmam, esse tipo de coisa. Uhum. Enquanto a economia mainstream é como a filosofia analítica, né? Que ela é muito Sim, espalhada. sim. Ah, sobre. Aliás, qual você acha que seria a solução para o problema econômico? Tipo, uma unificação da economia, tipo, tentar resolver. Olha, eu acho que só desistir de economia. Tipo, não existe mais economia agora é política. Não, sinceramente, eu acho economia, voltar o nome economia política é um ponto, porque os clássicos eles tinham essa noção, os clássicos sabiam que economia era política. Uhum. Hoje em dia a gente sabe que o neoclassicismo foi um exagero indevido do pensamento dos clássicos. Eles sabiam que economia era política e, inclusive, eles chamavam de economia política. Como se fosse uma parte da política, de fato. Isso. Não, o nome era economia política. Uhum. Sempre. 100% das vezes você chamava economia política. Inclusive, se você for ver em textos da época, eu tava lendo Drácula um tempo atrás, e o texto foi escrito naquela época, né? E fala-se que o Drácula tinha na biblioteca dele textos de economia política. Uhum. E economia política era qualquer economia na época. Então, o Drácula tava lendo Adam Smith, por exemplo. Sim. Enquanto hoje em dia, economia política é tido como um ramo da economia que faz críticas e apontamentos à economia mainstream sobre o aspecto institucional e do jogo político. E eu Ai, acho ai. que eu acho que isso devia ser economia. Uhum. E as outras deviam ser só métodos. Uhum. Então, o que a gente chama de microeconomia teórica hoje, que é tipo essa matematização, eu acho que é um instrumento. E a econometria também é um instrumento, etc. E o fim está dentro do design institucional, que é o que todo mundo sempre pensou.
E do nada, no final do século XX, todo mundo desistiu de pensar assim. Uhum. A minha área ela é um tanto confusa, porque ela nasce já na Idade Média. Na Idade Média, havia basicamente três grandes formas de estudar os fatos da língua: pela lógica dos termos, pela gramática e pela modista. A lógica dos termos e a gramática às vezes se contrariavam, às vezes não, mas em geral eram pacíficas, né? Nos tratados das categorias e no tratado da interpretação havia sempre alguma outra referência aos gramáticos. Porém, sempre os gramáticos se subordinavam à lógica, ou se não faziam, deveriam fazê-lo. Né? E era justamente a isso que a lógica dos termos procurava, em corrigir os erros dos gramáticos. Né? Após um tempo, surgiu um negócio chamado modista, ou, como foi mudando o nome depois, gramática filosófica ou gramática especulativa ou gramática universal. O que se intentava pela modista era um estudo universal das línguas, para que se atingisse categorias gramaticais universais e comuns a todos os povos. E principalmente acreditavam que essa gramática é científica e não artística. Né? Então, a lógica, ela é ciência e arte. A gramática, ela é somente arte. Claro que com partes analogamente científicas, né? Porque nenhuma ciência, nenhuma arte é completamente arte. Né? Precisa ter algum universal em vista, ou seja, é analogamente artística. Científica, aliás. E a modista, ela seria uma gramática puramente científica. E por isso procurava o universal da língua. Aí agora o problema. Como que isso se distingue da lógica dos termos? E se distingue da lógica dos termos, qual seria a ordem dela? É a lógica dos termos que se subordina à modista? Ou o contrário? E se ela está subordinada ou não à gramática particular, né, a gramática artística. Bem, parece que todos os grandes tomistas negaram a existência de uma gramática especulativa, filosófica ou modista. Ou seja, os estudos da língua só podem ser dados artisticamente ou por meio da lógica, né? Ou por meio das categorias ou por meio da arte gramatical. Após um tempo, com o surgimento do racionalismo, essa ideia voltou e surgiu a gramática de Port-Royal. Essa gramática de Port-Royal usava dos princípios racionalistas de Descartes para fundar novamente essa gramática universal, né? Uma forma racionalista à la Leibniz de se deduzir aspectos da língua. Após outra quantidade de tempo, os idealistas alemães, principalmente como Hölderlin, Humboldt, Fichte e tantos outros, começam a criar outro movimento gramatical, né? Por causa do expressivismo. Porque que queria o expressivismo, né? Que começa com Rousseau e Herder. O expressivismo queria entender como todas as ações inteligíveis, todas as ações do intelecto, iniciam-se na emoção. E para isso, precisava de um estudo do discurso, da língua, né? Que toda expressão linguística deriva da emoção. E por isso todo aquele monte de ensaio sobre a origem da língua, né? De Condillac, de Rousseau, de Herder. Daí, Humboldt fala que
o sintético, o juízo sintético a priori, ao contrário de Kant, não é o tempo e espaço, mas são universais linguísticos. São coisas que uma comunidade linguística define. Então, por exemplo, essa comunidade linguística define que maçã significa maçã. Então esse é o sintético a priori, né? Começa-se, então, a linguistificar a origem do conhecimento. Ao contrário de serem esses princípios como que os princípios imediatos do intelecto, né, os princípios primeiros, que são apreendidos pela razão por meio da conveniência de um predicado a um sujeito de forma imediata, não, isso não acontece mais. O que acontece é que esses juízos são verdadeiros porque uma comunidade aceita eles. Tanto que esse se torna um método de filosofia. Um pós-kantiano chamado Reinhold, ele vai falar que o método da filosofia é aquilo que é concordado por todos os filósofos. Então, o que seria o sintético a priori? É o que é concordado por todos os filósofos, né? E isso vai gerando absurdos e absurdos até chegar no Geist hegeliano, onde as ideias ou os conceitos estão prontos na realidade, por meio do Geist, por meio desse sujeito pensante, esse sujeito consciente extramental, né? Como essa consciência fora de si, né? Que é justamente uma extrapolação desse sintético a priori da comunidade, que é a comunidade que estabelece os princípios do conhecimento. E Hegel, então, define princípios lógicos do conhecimento como princípios ontológicos da realidade. E daí surge o Geist, né? Bem, após isso, tem certa reação ao hegelianismo por meio de Marx, né, ao hegelianismo puro por meio de Marx. E aí Marx dá meio que uma parada nisso, falando que os princípios do conhecimento são puramente materiais. E isso é menos mal para a linguística, sim. Isso faz é um mal menor para a linguística. Mas gerou outros maus, como se vai se ver mais à frente. Depois, o positivismo igualmente reage ao hegelianismo e chegamos ao lógico-positivismo. O lógico-positivismo, novamente, é outra reação ao hegelianismo de Oxford, né? Mas ele estabelece outros princípios. Frege, num livro chamado Ideia para uma Conceitografia, fala que ele começa por uma experiência. A experiência da anfibologia ou ambiguidade. Nós experienciamos no dia a dia que existem ambiguidades no dia a dia, né? Ambiguidades no discurso do dia a dia. Por exemplo, quando eu falo manga, a manga pode significar tanto a manga da camisa, ou da camiseta, ou a manga fruta, né? Isso é uma ambiguidade, uma imperfeição do nosso discurso. Porém, isso não é conveniente ao discurso científico. Desde Aristóteles nós sabemos que o discurso científico ele deve ser objetivo, né? Ele deve ser exato. O que Frege percebe é que na matemática que estava surgindo com Boole, aquela matemática formalizada, ou seja, a matemática não mais escrita em prosa, mas escrita com signos arbitrários, que foram concordados por uma comunidade científica para significar uma coisa específica. Então vai significar e somente Essa que é a álgebra booleana, né? É estabelecer sentidos para um signo. E aí ele começa a fazer isso com a lógica. E ainda mais com a fala do dia a dia, né? Então nós vamos tirar os acidentes da língua, os acidentes do discurso, e ficar somente com as partes unívocas, né? Com uma mera conexão entre um símbolo e um significado. Nada mais. Depois disso, surge Saussure. Saussure, como estruturalista,
ele não é tão formalista, no sentido matemático, como Frege. Mas o insight dele é exatamente o mesmo. Ele vai falar que o que constitui a língua é uma heteroclicidade. Então é uma experiência de que a língua é formada de duas coisas contraditórias, a saber, língua e fala, estrutura e ação, né? Particularidade e universalidade. E para resolver isso, ele tem que descobrir as dicotomias da língua, ou seja, a relação entre significante e significado. E novamente a língua se reduz a meras relações. O problema disso, desse estruturalismo, dessa ideia de que somente relações, que as ciências são somente relações, é que, bem, vejamos. Para Saussure e para Frege, um signo se estabelece pela relação com outro signo. Mas esse outro signo, por sua vez, é por sua relação com outro signo. E que, por sua vez, é a outro signo. E isso pode se fazer indefinidamente. Né? E aí não resta fundamento para a linguagem ou para o discurso. E isso gera a ideia do, segundo Wittgenstein, e que depois vai ser tomada por certas escolas de semântica e de análise do discurso, de que o meu mundo é exatamente a linguagem. O mundo que nós temos é a linguagem. Ora, se tudo se estabelece por relações e não existe nada estático, né? Então o que há do meu mundo são relações linguísticas. E então o que há de estático do mundo some, se esvanece. Sobra apenas as relações entre as coisas, né? É um estado de coisas, meramente. E como reação a tudo isso, se vê que é sempre essa escala de reações, mas nunca chegando a lugar algum. Chega Chomsky. Chomsky parece que ele é um pouco mais centrado que todos os outros. Ele vai falar que o objeto da linguística, voltando a um insight implícito em Saussure, é formar quais seriam os conhecimentos de todo falante. E aí ele gera novamente aquela ideia de gramática universal, só que dessa vez é biológica. A gramática universal são princípios genéticos biológicos que determinam o falante. Claro que isso é um absurdo, porque como que objetos intelectuais, ou seja, conceitos, estão na biologia? Como que a matéria contém ideias? Como que o material contém o formal? Não é um absurdo, né? Aí, novamente, em reação, surge o funcionalismo. Um funcionalismo é como que a síntese entre Saussure e Chomsky. Ele tem uma metodologia um pouco mais centrada de formar as ideias de um falante, mas de um modo não tão biologista como em Saussure. Acontece que, veja essa multitude de opiniões que eu dei até agora. Eu não consigo pegar elas e falar o que é a linguística. Não existe sujeito formal da linguística, por mais que Saussure tenha tentado fazer isso. Não existe. Então a linguística, presume-se, não existe mais. O que existe é somente um monte de cientistas tentando provar uma série de coisas sem ter ideia do que é a ciência que eles mesmos fazem, né? Então, acredito que, como se vê, as ciências hoje estão mortas, né? E Totalmente. a maneira de tentar botar isso de volta, tentar reviver de volta as ciências, tentar reviver as ciências, é fazendo por uma indução bizarra, ou seja, procurar em toda a bibliografia o que há de comum em todas as pessoas, deduzir um sujeito formal, excluir as coisas que sequer são certas, que estão completamente erradas, para então pedir a Deus para que os cientistas ouçam isso e comecem a seguir a filosofia por trás disso, seguir a metafísica e a lógica por trás disso. Mas Acho que o parece que principal tudo isso problema é é tipo o- impossível, né? O principal problema é esse medo de metafísica. Metafísica no geral. Medo de metafísica. Todos os Sim, cientistas têm sim. medo de
de ter qualquer pressuposto metafísico. E Pouco sem a isso, pouco, assim. parece que eles estavam começando a saber da necessidade da filosofia. Tipo, pouco a pouco a ciência entra em problemas que somente a filosofia é capaz de resolver. Mas depois eles percebem que os filósofos, por causa da filosofia analítica e continental, que não é nada, que por esquecer da metafísica e da teologia, se tornou nada, né? Eles percebem que a filosofia não chega a lugar nenhum. E aí eles começam a desprezar de novo a filosofia. Então é sempre essa reação e reação e reação sem chegar a lugar nenhum. Porque a filosofia morreu. E pela morte da filosofia se morre a ciência. Né? Exato. Então acredito que poderíamos concluir aqui, reiterando, a ciência é o conhecimento do universal mediante suas causas e segundo princípios universais. Né? Essa ciência se divide, por sua vez, em ciências particulares ou experimentais e ciências especulativas ou filosóficas. Né? Então, poderíamos dividir, por exemplo, entre física, uma ciência experimental, e física geral, que é uma ciência especulativa. Poderíamos dividir entre ética e política. Poderíamos dividir entre biologia e filosofia da natureza. Enfim, há uma série de divisões que a filosofia atual não se compromete. E pela filosofia atual não se comprometer, a própria ciência acaba não se comprometendo com a filosofia, porque vê que ela não tem nada a oferecer.